Olá, amado, amada. Nós vamos conversar aqui hoje de vários pedacinhos de assuntos que, no geral, eles têm tudo a ver, um encaixe, uma coisa na outra, né? É como se a gente dissesse assim, a gente dissesse os nossos eus, né? Porque, na verdade, nós todos temos uma individualidade, mas estamos todos interligados, que nos tornamos nós, né? Então, vamos conversar hoje aqui sobre felicidade como o melhor cosmético, né? O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, a gente tem que entender assim, que pouquíssimas pessoas cuidam da sua saúde mental. A gente vê assim, às vezes quando eu abro um pouquinho ali a rede social, às vezes eu assusto, olha, eu nem sabia que esse parente aqui estava doente, nem sabia que a outro parente tão novinho ou tão novinha está lá com câncer de mama. Então, a gente continua vendo as pessoas ficando muito doentes como eu disse no outro vídeo já, no último vídeo que eu fiz, a doença realmente é uma escolha, né? E principalmente o câncer, seja ele onde for, são palavras não ditas, é, mágoas não extravasadas e o apego faz com que eu não consiga libertar de determinadas situações, determinados pensamentos. Então, o que acontece? Se eu não falo, se eu não desabafo, pelo menos com uma pessoa que eu confio, seja mesmo com a parede, ou com o seu animalzinho, né? Então, é aquela coisa assim, será que eu cuido da minha saúde mental? Né? Então, o que acontece? Eu já vi muitos médicos e médicas que são prestativas, que vão lá, param de comer, se ouvir o telefone, olha, fulano está precisando de você lá, está tendo um infarto, está tendo um ataque cardíaco, acabou de ter um AVC. A pessoa para de comer, de fazer sua alimentação, corre lá, vai ajudar. Não é necessariamente uma pessoa má com as pessoas, mas ela é má com ela mesma, né? Então, eu vou cuidando dos outros, vou fazendo pelos outros e, e deixo de cuidar de mim para depois. Então, o que acontece? Eu já vi muitas médicas ter crise de ansiedade e outras síndrome do pânico são similares, mas não são a mesma coisa. E o que acontece? Quando você chega no pronto-socorro, tendo uma síndrome do pânico, tendo uma crise de ansiedade, ou você junto está surtando, está no surto, eles vão automaticamente, para você não se machucar, te amarrar. Seja você no hospital clínico, no hospital psiquiátrico. E demorei para entender isso. Mas quando era novinha eu demorei para entender. Demorei não, eu acho que numa primeira que o psiquiatra me mostrou eu entendi. Que tem certos casos que se não são amarrados, a própria pessoa se machuca ou até se mata. Então, você chega lá no pronto-socorro tendo uma crise de ansiedade e junto com um surto, vão te amarrar, aí vão te fazer um Fernegan, aí não passa, vão fazer um Aldol. Muita gente tem uma parada cardíaca aí e não consegue voltar, né? Então, Maristela, é seguro? Claro que não. Se você chegou no pronto-socorro e no pronto-socorro é acerto ou erro. Os médicos não são, eles não têm essa matéria de saúde mental. Eles têm pouquíssimo estudo sobre saúde mental. Eles estudam muito mais o físico. Não tem tanta ligação com o mental, né? Então, ainda há muitas falhas nas faculdades. Então, o que acontece? Os médicos não entendem nada de saúde mental. E se você tiver uma crise de pânico, vai ser tentativa ou erro. Então, é mais provável que você morra, seja você, até mesmo sendo uma médica. E
porque você ia lá socorrer o físico de todo mundo, mas não entendia do seu próprio. E não entendia do seu mental, das suas necessidades. Tem gente que não deixa de forma alguma de pagar academia, mas pagar psicólogo, não vou pagar um bom psicólogo. Ah, mas eu fui no psicólogo e não gostei. Veja, todas as profissões têm pessoas que não têm nada a ver com a profissão, mas quando você realmente tem um merecimento, você vai chegar diante daquele que realmente gosta do que faz e vai te ajudar a evoluir. Então, terapia todo mundo devia fazer. Devia ser um currículo obrigatório na vida de todo mundo. Porque se você passou por aqui e não sabe quem é você, não se entende, eu me entendo. Como você entende se você está aí com uma doença crônica? Como que você está aí já com câncer, tão novinho com câncer na mama? Tão novinho, já teve não sei quantos infartos. Então, a pessoa ela procura tudo, menos a ciência correta, que é cuidar da saúde mental. E não adianta só medicação. Medicação é uma muleta. Mas você, para aprender a andar sozinho, vai ter que se desnudar diante de um terapeuta e assumir as suas dificuldades, né? Eu já tive, assim, paciente aqui e parente de sangue aqui, né? Que você tenta ajudar, você faz alguns exercícios, você vê lá que ela tem problemas, 75% problemas graves na área sexual. E ela vai negar para você que ela não tem. Se eu tenho problema sexual, eu não sabia. Antes ou depois você fala com o companheiro vai falar, o sexo é horrível. Só podemos fazer assim, ela só se ela ficar por cima, não posso abrir a boca, não posso falar nada, que ela para na hora e emburra, né? Então, aí um homem desse vai passar, às vezes, doença venérea, vai passar um corrimento fedido para a esposa, vai passar tanta coisa, é claro que ele vai dar a volta e vai falar que ele não fez nada. Mas quem é que aguenta uma mulher dessa? E às vezes o homem, por vários motivos, é fraco também e não consegue terminar a relação. Então, muitas relações são assim. Se empurra com a barriga e acabam doentes, né? De assim, de não, de assim, essas pessoas estão no pronto-socorro, jogando com a vida, né? Então, a vida, ela é agora. Nada tem garantia. Se você tem sempre, assim, crise de pânico, de ansiedade, e se você... então, procure uma boa terapia, né? Ou aquele que, se você não é bom em casa, na rua é só encenação. Se você não é uma pessoa boa dentro de casa, para sua família dentro de casa, na rua é encenação. Você vai acabar mal. Todas as pessoas que fingem ser boazinha na rua e dentro de casa é o inferno, ela sempre morre de uma forma muito monstruosa, né? Morre sempre sozinha. E às vezes fica lá morto vários dias para se descobrir que essa pessoa está morta, né? Então, outra coisa também que, vamos falar assim, sempre um pouquinho de cada coisa aqui que tem a ver com o que eu estou dizendo. A felicidade é o melhor cosmético. Então, eu não me relaciono, eu aqui, Maristela, não me relaciono com pessoas que demoram para responder no WhatsApp. A pessoa começou a perguntar uma coisa e eu respondo. E a pessoa demorou, né, para dar um feedback, para mim acabou. Eu não me relaciono com pessoas assim, né? Ou senão, eu fui lá, fiz um procedimento com fulaninha, com uma certa fulana que cuida de alguma área lá estética, ela demora para responder, ou ela marca com você alguma coisa, em pleno domingo, perto da meia-noite, ela vai falar que não pode. Aí uma hora ela usa o filho, outra hora ela usa a mãe, outra hora ela usa não sei quem. Então, essas pessoas não conseguem mais se relacionar comigo, porque são pessoas que têm um caráter narcisista,
E narcisistas só pensam no dinheiro. Você não é nada para eles. Então eu já tiro fora da minha vida. E isso é para vocês entenderem, que não fica forçando uma pessoa a te responder, né? Maricela, mas você também não responde. Veja, já falei isso e volto a falar. Dentro da rede social, você acabou de aceitar uma pessoa que você não sabe nem quem é. Às vezes nem foto dela tem lá. E já começa a encher o saco na mensagem, é claro que eu não vou responder, né? Não sei. E a pessoa ainda nem consegue conversar. Ela fala, oi, olá, né? Fala o que tem para falar. E se eu não responder, porque eu não estou interessada, né? Então é assim que a gente deve agir para não perder tempo, perder nossa energia com coisas que não vai nos trazer nada, né? Ou fazer negócio com pessoas que não têm um azulzinho no WhatsApp. Geralmente são pessoas assim que escondem falcatruas, né? Ou muitas coisas erradas. Pessoas fracas. Mas eu não quero que a pessoa saiba que eu vi. Olha, eu vejo uma mensagem. Se eu acho que a minha pessoa não merece resposta, eu não dou. Né? Eu não dou e pronto. Mas o meu azulzinho tá lá. Porque eu não devo nada para ninguém. Então, se você às vezes está tendo uma oportunidade de ter uma pessoa na sua frente, querendo te ajudar, te passa um vídeo bom, te fala coisas boas, e daqui a pouco você olha a rede social, muitas pessoas que estão ali na sua relação e elas estão doentes, não tenho nada a ver com isso. Não é da minha conta. Porque, eu não vou ver o vídeo, eu não vou ver essa mensagem, eu não vou curtir nada do que ela posta, mas quem tá doente é você, não sou eu. Daqui uns dias eu completo 65 anos. Né? Tenho saúde mental, saúde física perfeita. O médico comigo não tem vez. Não tem vez. Né? Então, e tem pessoas que têm assim, muita letargia para tudo, né? Tudo ela demora muito. Depois eu vou fazer isso. Depois eu vou remarcar. Depois eu... Né? Então, são pessoas muito lentas, geralmente são lentas físicas e mental, e elas perdem muitas oportunidades com isso. Muitas oportunidades, né? Porque o ego delas é muito grande. Quando o ego vai na frente, essas pessoas assim, são pessoas assim que elas vão até um certo ponto profissionalmente e depois voltam. Voltam com tudo pro chão, voltam de boca pro chão. Eu sempre vejo isso. Aí começa lá a pagar caríssimos aquelas propagandas pagas. A fulaninha cobrava 100% de um trabalho, ela passa a cobrar 50%. Ou a outra fica te mandando santinho das coisinhas que ela faz, não sei quantas vezes no dia, porque o desespero bate. Porque se eu não tenho respeito com o outro, eu estou mostrando para o meu espelho, estou mostrando o espelho, é o universo, que eu não valho nada. Como é que eu quero ser bem-sucedido? Mas tem tanta gente, mas que não vale nada. Todas essas pessoas voltam para trás. Volta numa doença incurável, volta financeiramente, volta num casamento que para ele assim é insustentável, né? Então, eu volto a falar, a felicidade é o melhor cosmético, né? Quando às vezes eu não vou mais em enterro de ninguém mesmo, não vou, e não quero ninguém no meu também, né? O meu também já está tudo certo, eu não quero nada. Então, gente fingida ali chorando em cima e perguntando, explorando às vezes a pessoa ali, para quê, né? Então, veja, mas assim, quando eu ia em enterros, né, principalmente assim, do pai, da mãe, de um irmão, de pessoas chegadas, eu lembro que as minhas sobrinhas sempre perguntavam, nossa tia, que pele, qual creme você usa?
né? Ou procedimento, eu nunca fiz nenhum procedimento, não uso creme nenhum. Daí eu falo, elas dão risada, porque eu falo, eu tenho nojo e preguiça, né? Quer dizer, na verdade eu não tenho nem tempo, né? Aqui você vê que eu tenho uma maquiagem leve nos olhos, passo às vezes um batom muito clarinho nos lábios. E do resto eu nem passo nada na pele, porque eu não gosto de ficar sujando a minha pele, né? Então, mas como você consegue se manter aos 65 anos? Já disse, felicidade é o melhor cosmético. Eu não tenho como não ser feliz se eu não faço mal para ninguém. Se alguém com sinceridade precisar de uma resposta, de uma pergunta que me fez, de uma coisa que realmente é necessário, eu tô ali. Mas para ordinarice, não. Não. Né? Se a pessoa, você sabe que a pessoa ali nunca fez nada por você, fala mal de você, e daí vai entrar para pedir dinheiro? Claro que não. Claro que não, né? E então, quando você não valoriza as pessoas boas que estão ao seu redor, você perde oportunidades, você perde dinheiro, e aí a pessoa assim, ai, mas eu tenho vontade, eu tenho depressão. Não, o pessimismo é a máscara da preguiça. O pessimismo é a máscara da preguiça, né? Então, eu gosto muito de ouvir Bashar, né? Bashar, assim, nós brasileiros chamamos eles de Bashar. Os ingleses, outros países, chamam ele de Becher. Becher. Eu nem sei a pronúncia, deve ser certa, Becher mesmo, mas a gente conhece muito ele por Bashar, né? Então ele diz muito disso, que eu acho muito interessante. Não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece, né? Então, eu vejo assim perto de mim, uma pessoa que se incomoda muito, ele tá fazendo um monte de maldade, você tá quieta. Aí ele fez uma coisa absurda, você pôs ele no lugar, mas de uma forma firme e acabou. Aí, uns dias depois, o cara pega um pedregulho, ele vai pôr lá na sua saída do portão, ele corta um galho enorme, bem afiado, e põe metade para fora do seu portão, quer dizer, quando ela sair, ela vai arranhar todo o carro e vai pegar o carro por baixo. Mas, como a gente é uma pessoa que só faz o bem, naquele dia eu parei o carro bem no portão, abri, desci e fui pôr o lixo lá fora. Quando eu fui pôr o lixo lá fora, eu vi tudo isso está acontecendo. No primeiro momento, dá raiva, tá? Mas ela não dura um minuto. Porque eu penso como baixar, ou Becher, né? Vamos colocar, né? Não é o que nos acontece, o que eu faço com o que acontece. Então, quando eu entro, respiro, me acalmo, eu vejo que ele se sente tão imbecil, tão porcaria, que olha a baixaria que ele faz, né? Olha onde chega a baixaria que ele faz. Então eu fico até assim me perguntando, coitado, talvez seja para compensar o tamanho, né? A pessoa quando ela é pequena, talvez ela fica fazendo coisas horríveis, grandes, para ver se compensa o tamanho dele, né? Que é uma casa enorme, que é isso não sei que grande, não sei o que grande, para compensar o cérebro pequeno, né? Então não é o que nos acontece, o que eu faço com o que acontece. Você tira, joga a pedra de volta, tira o galho, e a pessoa se sente mais porcaria, ainda um bosta, né? Então, isso faz toda a diferença. Como você se relaciona com o que acontece no agora em sua vida. Isso que define se é positivo ou negativo. Então, no momento parece negativo, depois é positivo. Você fala, nossa, olha o tamanho da pequenez dessa pessoa. Né? Então, é interessante a gente não reagir. A gente primeiro parar para pensar. A não ser que seja uma coisa muito grave. Que aí não é nem só reagir, aí você toma outras providências cabíveis. Então, você sempre está assim, onde você precisa estar, né? Nossa, eu não devia ter naquele lugar. Se não tivesse naquele lugar, não tinha acontecido aquilo. Não, você sempre está aonde precisa estar. Permaneça no estado positivo. Por mais coisas ruins que estejam acontecendo em volta, permaneça no estado positivo. Você terá um efeito positivo. Pode estar acontecendo um monte de coisa ruim para todo mundo ao seu redor.
e você terá um efeito positivo, né? E assim você vai obter um resultado positivo do que acontece ao seu redor, porque é a sua ressonância vibracional em que você opera, a sua ressonância vibracional, né? Então agora, se é uma pessoa que fica se envolvendo com fofocas, maldades, você está vendo que aquela pessoa é boa, aquela pessoa faz coisas boas, e você ouve uma maldade aqui, acredita, né? Assim você também viverá e presenciará essas maldades na sua vida. É nossa frequência vibracional que determina a nossa experiência de vida, né? Da nossa experiência de vida, da nossa realidade. O que se importa com o que acontece, né? Então, você sempre será capaz de transformar em algo benéfico. Como eu fiz ali, você para, respira, e você vai ver que pessoa pequena, acho que nenhuma criança birrenta, né? Tem uma reação tão baixa dessa. Então, muitas pessoas precisam passar por certas coisas. Muitas pessoas precisam passar por certas coisas, né? Que traçaram em seu caminho de vida, mas não é a nossa função dizer a eles o que fazer ou não fazer. E tem o yin e o yang, né? O masculino e o feminino. O masculino e o feminino está disponível para todos nós. Todos nós temos uma nossa parte feminina, uma outra parte masculina. A parte masculina que faz a gente ir trabalhar, né? Lutar pelaquilo que a gente quer. A parte feminina é o tato que você tem no se relacionar com as pessoas. Às vezes, passar por algo negativo pode resultar em algo positivo, né? Que nem ali, naquele momento que você... a pessoa para na sua garagem, na frente da sua garagem, você sai para trabalhar, você tem que buzinar e falar pro cara, seu bosta, você quer que eu chame a polícia ou você tira o carro? Que fotografar, já fotografei, e a câmera já pegou, né? E aí o cara, passa uns dias, ele vai pôr uma pedra, um pedregulho no seu portão. Mas por quê? Porque aquele bosta doeu mais do que eu pensei, né? Que você pensa, doeu muito. Porque o cara vê que não é que ela tá falando que eu sou bosta mesmo, né? Então ele vai lá e faz bosta na frente do seu portão. Então, às vezes, assim, aquele negativo, ele se torna positivo, e dependendo de como você permanece nesse estado positivo, vibracional, que prefere, né? Então, não pensa assim que está no meio de pessoas assim, supostamente religiosas ou não, então assim, tá tendo uma tempestade, que bom que eu tô dentro da igreja. Tá tendo uma tempestade, que bom que eu tô dentro de um yoga e a gente vai praticar agora a meditação com essa tempestade lá fora, né? Então, não interessa se você está orando, se você está numa seita, se você está no terreiro, se você está meditando, são pessoas meditativas ou não, porque elas só vão experimentar o que elas permitem experimentar. Então, eu posso estar orando, mas sempre que eu saio desse estado de oração, eu tô lá já falando mal das pessoas, eu tô lá fazendo mal, eu tô querendo o mal daquela Joaninha lá, que eu não gosto dela, que eu sou bem mais nova que ela e ela parece bem mais nova que eu. Então, sabe, dependendo daquilo que você realmente é, e não naquela hora que você está orando, naquela hora que você está meditando, quem você realmente é, aquilo vai te pegar. Você não vê que quantas igrejas desabam e matam quase todos os fiéis? Se salvar alguém ali, porque aquele alguém realmente era honesto consigo mesmo, né? Então, não interessa aonde você está, você pode estar dentro de um prostíbulo e não te acontecer nada. Porque às vezes está lá num momento de desespero, não está nem fazendo nada com ninguém, mas é uma pessoa que costuma ser boa com todo mundo, principalmente com os da casa. Então,
diferentes pessoas oram e meditam de formas variadas que às vezes não tem nem valor, né? Valor algum para o universo, que o universo, fora aquela meditação e fora aquele período de oração, de orar a Deus, do universo, seja o que for, né? A pessoa tá lá sendo maldosa, né? Fazendo coisas horríveis. E eles estão repetindo uma crença baseada no medo. Eu oro porque eu tenho medo, eu medito porque eu tenho medo. Então, isso não tem valor, né? Então a gente não deve se preocupar com os outros e aonde nós estamos na hora de uma tempestade, na hora de uma chuva. O importante é eu permanecer na vibração que eu prefiro, uma frequência alta. Nada vai me acontecer. E permitir que eles entrem na vibração que eles preferem. Eu tô orando aqui, mas eu tô morrendo de medo, eu tô cagando aqui de medo. E às vezes a igreja cai na cabeça dela, né? Então, não se preocupe com a ideia de coletivos. Eu preciso estar junto lá, como às vezes passa na televisão, o coletivo. Não se preocupe com ideias do coletivo. Fazendo a diferença na sua própria experiência. Você pode dar um exemplo vivo para os outros que poderão ou não atingir a sua frequência. Não somos responsáveis por ninguém. E põe uma coisa na cabeça, você não salva ninguém. Não salvamos ninguém, né? E ninguém vai te salvar. Né? Tanto bebês ali pequenininhos são estrupados e com a anuência às vezes da mãe. Né? Eu já atendi, assim, paciente aqui, que a moça me conta que o marido exige de transar com ela por trás e que ela segure a criança na mão. Esqueci de pegar água de novo hoje. Então, sabemos que após a morte física, nós temos que rever a nossa vida, né? E que vamos sofrer por cada oportunidade perdida. Gente, eu vou sair daqui um pouquinho que eu vou buscar água. Me desculpem, mas eu precisei pegar água, eu esqueci de pegar água. Então, continuando aqui, sabemos que após a morte física, nós temos que rever a nossa vida. Né? Nós sabemos muito isso na CQM, experiência de quase morte, que os pacientes sempre deixam isso muito claro, em hipnoses que eu faço direto, é que você vai rever a sua vida na morte física e que vamos sofrer por cada oportunidade perdida. Nossa, olha, naquele momento o universo colocou aquela profissional na minha frente, aquela profissional me orientando e eu ignorei completamente. Achei que eu era mais esperta que ela, né? E quando não seguimos a nossa intuição, além de não acontecer mais as coincidências, que na verdade são sincronicidades, perdemos a sensação da inspiração. E de estarmos vivos. Podemos, assim, ver nossos atos assim, numa revisão de vida e teremos que enfrentar o nosso fracasso, né?
Então, porque tudo vem a determinadas pessoas, né? O segredo quântico não é fazer mais força. Não é porque eu faço mais força que você, porque eu leio mais, porque eu estudo mais, porque eu medito mais. Não é fazer mais força. Porque, assim, o universo, ele não escolhe ninguém. Ele apenas é um espelho absolutamente preciso. Então, eu estou olhando eu aqui na tela. Eu estou olhando exatamente como eu estou, como eu sou. Né? Se eu estou loira, eu não vou me ver morena. Né? Então, assim, o universo ele é absolutamente preciso, ele é um espelho. E o espelho não reflete o que eu finjo. Então, se eu saio daqui, eu estou falando um monte de coisa bonitinha, eu saio daqui, eu finjo que eu não sou, eu estou fingindo aqui, eu sou outra pessoa, é claro que eu não vou ter paz. Você vê claramente no semblante de uma pessoa se ela tem paz ou não, aquela pele toda manchada, cheia de melasma, toda furada, cheia de problemas. Você acha que a alma dela é como? Porque na sua pele, na sua superfície, vai mostrar o que você é dentro, né? O coração batendo, pum, 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 o coração batendo, é Deus ali, olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, e não ali, naquela seita, naquele terreiro, naquela igreja, naquela meditação. Não, eu estou aqui, que tanto você corre, né? E enquanto você representa papéis na igreja, né? Ah, eu varro a igreja, olha, filma eu agora hoje lendo o versículo, né? Ou meditando, o espelho reflete aquilo que você assume de verdade. Quando alguém não está olhando, né? Quando não tem ninguém te olhando. E então, saiu na televisão, acho que uns 2 dias atrás aí, eu sempre tenho mal-estar quando passa nas redes sociais aquelas pessoas pedindo dinheiro, caixinha, porque ela tem uma ONG, porque ela tem animais, não sei o que, não sei o que. Não faça o que você não tem competência. Porque se eu faço uma coisa que eu tenho competência, não me falta. Eu sustento aqui em média 20 animais. É um gasto violento? É, porque eles bebem leite, eles tomam água limpinha todos os dias, eles são bem tratados, eles têm uma alimentação sadia, né, com legumes variados, fubá, fígado, né, de galinha, às vezes tem outras coisas, mas geralmente é isso que eles são alimento e rações de primeira qualidade. Então, eu não peço nada para ninguém, não gosto nem de falar que eu faço isso, mas assim, quando tem alguém pedindo, toma cuidado, porque não falta nada. Quanto mais eu faço, assim, dou uma coisa, um privilégio melhor naquele mês, mais entra aqui para mim, né? Então, porque o universo está vendo, é meu espelho. A pessoa, quando ela é miserável, a pessoa, quando ela é segura, quando ela é miserável, ela roda, ela roda, ela roda e ela não sai daquilo. Né? Então, eu invisto neles e vejo eles como meus filhos. A gente conversando, ouvindo esses dias um senhor na minha frente, comprando também várias coisas para os animais dele, se via que eram mais de 2, 3, que era muita coisa que ele estava colocando no carrinho também. Eu falei, o senhor tem quantos? Ele falou 5. 2 cachorros e 3 gatos. Então eu ainda ganhei, falei para ele, tenho 20 animais na minha casa. Aí, e quando eu falei que eram gatinhos, a caixa do mercado falou assim, ai, você tem pequenininho? Tenho, tem uns lá que acabou de nascer. Ah, então você não dá um para mim? Eu falei, claro que não. Claro que não. A mãe está criando melhor do que eu criei meus filhos. E olha que eu criei bem meus filhos, hein? Meus filhos são hiper responsáveis, muito melhores que eu. Agora, como é que eu vou tirar o filho dela para dar para você? Sendo que eu moro numa chácara, ele tem oxigênio, ele brinca, ele anda, ele corre, ele pode fazer tudo. Dou para você, né? E eu não sei o que vai passar. Eu não tenho condição. Não vou deitar na minha cama e não vou dormir. Aí o senhor falou, tá certíssima. São nossos filhos, né, Maristela? Eu também não dou nenhum meu, né? E ela ficou muito aborrecida. Então, veja, apareceu esses dias na televisão a mulher que estava desviando R$700 mil por mês
né? Fazendo lavagem de dinheiro e fazendo eutanásia com os animais que ela pegava na rua, finge lá que está cuidando, pedindo dinheiro e fazendo, ficando rica. Mas o mal, ele aparece, e apareceu, e ela foi presa. E muita gente ainda que se diz cuidar de animais, que tem que tem isso e aquilo, vão acabar sendo presos. Ou gente ordinária que faz comércio de pássaros. Né? Eu cheguei a dispensar um jardineiro meu quando falou que estava fazendo comércio de pássaro. Não, mas eu soltei. Mentira, mentira, mentira. Se fosse uma pessoa boa, você não fazia isso, né? Porque o animal, veja, nós andamos, queremos ser livres, imagina os animais que foram criados para voar, e a pessoa vai lá, corta a asinha dele, deixa na gaiola, para ele ganhar dinheiro com o passarinho, ou para ele falar para os outros, olha o passarinho bonitinho, olha, ele fica aqui na gaiola para mim. Como é que pode um ser humano ser tão pequeno, tão imbecil? Por isso que as pessoas não gostam de mim, porque a gente tem sensibilidade para sentir a dor do outro. Diferente de você, ordinário, que é sensível. Sensível é assim, você se enche de tatuagem, se enche de piercing, se enche de porcaria, né? Só faz porcaria na vida, tem preguiça de trabalhar. Aí você fala a verdade, cara, você não fez o serviço direito. Então ele é sensível, ele se machuca, ele fica 2 meses sem aparecer, né? Agora a pessoa que tem sensibilidade, ele sabe o serviço que é para fazer. Ele faz, você tem vergonha na cara, ele faz, porque tem sensibilidade. Ele não vai machucar o animal. Não vai machucar o animal não é porque as pessoas estão olhando e pode ir preso. Ele não machuca porque o outro é ele, está machucando ele mesmo. Ele vai responder por isso. A vida é uma só. Ele vai responder por isso. Por isso que a pessoa volta, morre, volta, e está sempre naquela mesma porcaria de vida, mas volta ela para trás numa regressão para ver quanta coisa errada ela fez, quanta maldade ela praticou, né? Eu já peguei um paciente aqui, atendi ele por muito tempo, sem cobrar um tostão. E quando ele começou realmente a ficar melhor, que ele entrava em regressões com mais facilidade, hipnose, então a gente foi indo para outras resistências mais afastadas, e ele descobriu que ele tinha lá atrás muito poder político, poder financeiro, e eu era o braço direito dele, e eu era uma mulher mesmo, e ele era um homem, e eu era o braço dele, não era a esposa dele, não, mas era o braço direito que ajudava ele a ter tudo aquilo que estava tendo. E quando ele achou que não precisava mais, ele esquartejou. Ele me esquartejou. Com o apoio da mãe, que hoje tem ele como filho, e ele nasceu gago, com um certo autismo, não aquele autismo inteligente, um autismo que ele só vai aparecer dentro de uma regressão, porque dentro da regressão ele está no estado alterado de consciência. Então você não escapa, né? E nessa vida aqui, se bobear, a mãe tá lá, orientando de novo para ele fazer maldade para você. Ah, não precisa mais dela, vamos fazer maldade agora. Então, as pessoas se enganam, né? Mas o tempo todo você está se olhando no espelho. E se você só se vê como você é. Então, não é que o universo tem um privilégio comigo, ou com o meu animal, ou com o João, ou com o Pedro, ou com meus filhos. Não, eu ensinei meus filhos a ser pessoas corretas. Não ser tonta de ninguém, mas ser pessoas corretas. Né? Então, o segredo quântico, Maristela, é fazer força? Claro que não. Né? Porque o universo não escolhe ninguém. Ele é apenas um espelho absolutamente preciso. Né? O espelho não reflete o que eu sou no físico. Ele representa papéis assim, ou representa papéis que aquela pessoa vai para a igreja. Não, ele reflete aquilo que você assume como verdade. Quando ninguém está te olhando. Então, lembra da mulher da eutanásia lá que foi presa, né? E eu falei, glória a Deus, nessa hora eu sou religiosa mesmo.
glória a Deus, e que todos vão para o mesmo caminho, que usam os animais, tem uns que cortam até a pata do animal, o animal está lá sadio, corta, para dizer, olha aqui, eu não tenho como cuidar, para ficar pedindo dinheiro e fazer lavagem de dinheiro com os animais também, né? Então, eu não persigo o luxo, a riqueza, a abundância do universo, eu me sintonizo. Não tem como sintonizar se eu não sou a mesma pessoa aqui e fora daqui. A realidade é o espelho, né? Revela o que está sendo. O que está sendo. E então, se você sofre assim de ansiedade, não combina com uma fé verdadeira, né? Ah, eu tenho fé, Maristela, mas você é ansioso. Ah, não sou ansioso, não é ansioso e com essa obesidade toda você não é ansioso? Por que você come desse jeito? Né? Por que você usa droga? Você não é ansioso? Né? Porque qualquer coisa você vai lá e enche a cara. Não é ansiedade? Né? Então, se você tem uma crença e que só recebe depois de sofrer, então você só vai receber alguma coisa depois de sofrer muito. Né? O preço, a recompensa vai ser depois que você sofrer muito, ou é a sua crença. E quando acha que não é escolhido, sua própria frequência duvida e afasta e te sabota. Não consegue confiar na facilidade. Eu confio na facilidade. O universo espera você parar de contradizer aquilo que diz querer. Né? Eu quero, mas eu acho que eu não mereço. Ou eu não sou capaz. Então, estou me contradizendo. O espelho não se convence com palavras. Assim, sou próspero, mas dentro eu tenho muito medo. De que jeito que eu vou ser próspera, né? E no que eu acredito enquanto eu afirmo. Então, então, o que acontece? Quando eu falo assim para você, tudo muda, né? Tudo muda com o tempo, né? Tudo muda. Você fica assim, você acha assim, tudo muda o tempo todo. Então, vamos supor, ontem eu pensava de uma forma, hoje eu penso de outra. Amanhã eu já estou pensando de outra forma. E você continua aquela mesma pessoa que pensa daquele mesmo jeitinho e o outro está indo. Como é que pode dar certo? Né? Então, lembre que eu disse desde o início, felicidade é o melhor cosmético. Né? E a diferença entre sensível e tem sensibilidade, né? O verdadeiro vencedor, ele ganha sem lutar. Né? O verdadeiro vencedor, ele ganha sem lutar, né? Então, você não faz nada, o cara se mata lá para te chamar atenção, fazer maldade, você não faz nada, né? A não ser que eu disse que outras vezes que a pessoa faz umas coisas graves, aí eu tomo as providências cabíveis, né? Então, muita coisa vem vindo à tona. Eu já disse disso, que o ano de 2026, até o finalzinho de 26, vão aparecer mais aparições, né? Quando eu sei, Maristela, que é do bem, que é do mal, quando estiver em cima da sua cabeça, ou você está avistando uma nave de metal, não são os seres extraterrestres. Não são, né? Aí pode ser o próprio governo, fazendo de conta aí que é uma invasão, ou até tem alguns realmente ETs que não são do bem, mas hoje são pouquíssimos. E antigamente até eles faziam abduções, mas hoje já não é mais não é mais deixado, é proibido. Então não é mais permitido. Então, como eu sei que são reais, porque são luzes, como o Michael viu, são luzes
luzes, pura luz, ela aparece, ela some, ela aparece, ela some, ela aparece, ela some, né? E nós temos os aquáticos, né? Eu já fui levada por projeção consciente, já fui levada, vai andando assim, cortando as ondas debaixo do mar, assim, numa velocidade que a luz perde, é muito mais, não sei quantos trilhões da velocidade da luz, né? Então, existem outras pessoas mais evoluídas que nós? Claro que sim, né? Existem os felinos, existem humanos muito evoluídos aqui também conosco, em vários tipos de profissões. E então, é uma decisão de estar nos ajudando, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque querem nos ajudar. Se não nos ajudar nesse momento agora, o universo vai implodir, porque eles estão querendo muito uma terceira guerra. Então, eles vêm para nos ajudar. Vem para cair aquele véu eletrônico do esquecimento, nosso DNA foi cortado, vários filetes, para que a gente não saiba quem nós somos, e eles chegando, tudo isso vai ficar às claras, né? E não pensa você que muitas igrejas mais organizadas já receberam esse aviso e tem já um papelzinho pronto na mão para saber o que vai dizer, né? Então, vai chocar a humanidade no sentido de tokens. Muitas coisas que você acredita não vai ser bem aquilo que você acredita. Talvez você rezou até ontem com Deus que ele não existe e que Deus é o todo, é o universo, né? E por que você sabe, o outro não sabe? Porque falta sensibilidade, já disse. Ter sensibilidade é diferente de ser sensível. Sensível é cada coisinha que eu falo para você, você se machuca. Ai, desligar o vídeo, não vou ouvir mais o que ela está falando. Vou parar porque ela foi buscar água, né? Então entenda que não é nós, não é nós, é eus, o meu eu, o seu eu, o dele eu, que existe uma individualidade e que por isso que cada um se salva, dependendo da sensibilidade de entender as coisas. Muito deles é nós lá no futuro. Eles voltam, eles retornam para nos dar a oportunidade de evoluir. Então, quando também a gente sabe assim que existe uma cidade, né? Essa cidade fica apertadinha lá entre a China e a Índia, Butão, não sei quem aqui já ouviu falar, se não ouviu falar, depois pesquisa, Butão, uma cidade apertadinha que fica entre a China e a Índia. Eles falam que lá, por ser muito pequenininho, todo mundo é feliz, né? Todo mundo é feliz. E lá dizem que até o pão faz bem para as pessoas, porque assim, é o jeito que o casal colhe o trigo, planta o trigo, colhe, moe, tudo sempre feliz, cantando. Então, é claro que aquela alimentação vai fazer bem. Então, pode ver quando você come uma alimentação na casa de alguém e não caiu bem, porque aquela pessoa não fez com amor. Não fez com amor, né? Porque o melhor ingrediente que vai numa alimentação é o amor. E então, uma vida, uma magia, né? Você pode ter uma idade avançada e ninguém acreditar que você tem aquela idade, porque vira uma magia. Por que você está sempre feliz? Desde criança, sempre fui assim, né? De achar as coisas tudo engraçado, embora seja muito séria dentro do meu trabalho. Mas, porque tudo vira uma magia, né? E tem médico assim que o médico entra no seu quarto e ele está focando a sua doença, ele acha que você não vai se curar, você não se cura mesmo se não tiver uma frequência alta, né? E vice-versa qualquer profissional que esteja trabalhando com mau gosto, que não tenha amor próprio, que não seja feliz, ele não vai fazer um bom trabalho. Então,
através do registro acástico, você vai saber, assim, que a Atlântida, ela afundou, né? Para terminar esse vídeo aqui, a Atlântida ela afundou porque eles chegaram num nível bom de evolução, manipulando os próprios cristais, manipulando a energia vril, que é uma energia essencial para você conseguir tudo, e em vez de ir para o bem, começar a usar para o caminho negativo, eles afundaram. Eles afundaram. Embora agora vai voltar a emergir, mas eles afundaram. Assim é a nossa vida, né? Quando você profissionalmente... e agora eu já posso chutar esse fulano aqui que me ajudou até ontem com um aluguelzinho bom, eu vou para outro lugar e já começo a pisar nas pessoas, eu faço pagar antes. Esse tempo atrás, um profissional fez isso, num procedimento tonto estético ali. Cobrou R$2.000, aí daqui a pouco pode pagar no débito, pode pagar, daqui a pouco, você não quer fazer o Pix já? Né? Quer dizer, nem sei quem é a pessoa, eu só acreditei pela pessoa que tinha indicado. Você paga antes, chegar lá, já com uma certa antecedência, a pessoa vai chegar depois do horário marcado. Olha a estupidez, olha a palhaçada, né? Se achando. Ainda traz a criança junto, daqui a pouco a criança, mãe, meu celular acabou a bateria. Pega o meu, o seu agora também acabou. Fulano tá ligando. Ciclano tá ligando. Fulana, não é melhor parar? Vamos remarcar? Não, mas fulaninha, então vai pedir para a secretária lá para você recarregar a bateria. Não, mas como, feio? Tá o que está acontecendo aqui? Uma palhaçada? Aí a pessoa diz que tem medo de palhaço, mas ela só faz palhaçada. Não preciso ter uma pessoa dessa no consultório para saber que ela tem medo de palhaço, que só faz palhaçada e tá lá culpando a mãe, que a mãe traumatizou ela. Né? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela afunda. Chega daqui a pouco, ela tá lá mandando para você não sei quantos santinhos para você no WhatsApp por dia, né? E daí você vai descobrir com um colega seu profissional que tá fazendo o mesmo com ele, com ela, com a Joana, com a Pedra, com a Carlos. Então, o que acontece? Não tá indo mais. Aí começa a cobrar metade da metade, daqui a pouco é metade da outra metade, entende? Porque ela está afundando, igual a Atlântida. Você, quando não usa o seu conhecimento de uma forma respeitosa com o outro, que está na sua frente, o outro é você, você afunda. Você afunda como a Atlântida afundou. É só ter sensibilidade para entender o que é a nossa vida, né? Maristela, estamos no apocalipse. Eu tenho medo do apocalipse. Por que você tem medo? De pastores que não sabem interpretar a Bíblia, de pessoas tontas que você se relaciona e não sabe interpretar a vida. Apocalipse é igual o filme Discovery Day. O que é Discovery Day? O dia da descoberta. Apocalipse é a revelação, a descoberta. Mas vai começar quando? Não, já começou. Por isso que muitos lugares estão sendo inundados, muitas pessoas morrendo, né? Aquela menina que foi arremessada da ponte, nada é por um acaso, tudo tem uma história. Ela não fez isso só nessa vida, tem muitas vidas que ela já vem fazendo isso e a pessoa não aprende, né? Aquele amigo do Divaldo Franco, do Chico Xavier, o Valdo Vieira, né, que é um médico, que era um paranormal, ele sempre dizia isso. Pulou 100 vezes paraquedas condicionado, na 101 morreu. Eu estava treinando para morrer. Porque você não tem asa. O pássaro foi feito para voar, o peixe foi feito para nadar, você foi feito para andar, né? Então, você está treinando para morrer. Eu não fico me lamentando, porque está treinando para morrer, né? E parece que precisa de uma adrenalina, que o vazio é muito grande que está dentro da pessoa. Vai buscar terapia boa. Não reclama o valor. Né? Terapia boa não vai custar de graça, não vai custar R$30, né?
Em vez de se encher de tatuagem, encher de piercing, encher de comida, né? E outras coisas pior que nem gosto de dizer. Então, a Terra ela já está em outra dimensão, né? A Terra já está em outra dimensão. E nós quem é mais sensível consegue já sentir essa energia abril, que é a energia essencial. Por isso que a gente consegue as coisas sem muito esforço, sem esforço. É sempre o ego que faz você errar. Presta atenção, né? Ela já pagou, ela chega quase uma hora depois do horário marcado, e a secretária preocupada, avisando, você vê que a secretária está até envergonhada, então o ego já pagou, faz o que eu quero. Fez o que quis, além de fazer um trabalho mal feito, não vai fazer mais, perdeu a cliente, e que pagava à vista, né? Ali no Pix, à vista. Então, quem é que fez ela errar? O ego, o orgulho, a arrogância. O ego faz você errar. E se você não reduz o seu ego, o seu orgulho, o seu egoísmo, você não evolui verdadeiramente. Você não evolui verdadeiramente. Você não vai para lugar nenhum, você volta, né? Volta lá pro bueiro. Então, o que é corrupção, né, Maristela? Né? Uma pessoa dessa é corrupta? Lógico que é. O que é corrupção? É o absurdo do ego. Uma pessoa dessa tem um absurdo de ego, né? A pessoa só pensa nela. É uma personalidade narcisista. Eu quero, depois que eu recebi, é como eu quero. Mas vai pastar depois, vai pro bueiro. Então, é um privilégio estarmos aqui como testemunha nesse momento, nessa modificação maravilhosa que está acontecendo no planeta, mais avistamentos até o final do ano, sempre de muito leve. E 2027, então, arrasa. Eles começam pelo mar, naves enormes, mas no mar, bem afastado, e nos acostumando aos poucos. Como é que eu sei, Maristela, se é verdade ou não? São luzes, elas podem surgir e desaparecer no mesmo instante. Esses são os verdadeiros, né? E você não chega diante deles porque você quer. É sua frequência que cria uma repulsão. A nave não te aceita, né? Você se aproximar. E muitas pessoas já se foram, e porque precisavam ir, né? Sabe por que precisavam ir? Porque não aguentariam ver o que nós vamos ver. Sabe aqueles tipos fanáticos? Eu já tive parentes aqui fanáticos de uma forma doentia, que a hora que vê toda essa verdade, a pessoa, ela se mata. Ela não vai aguentar a vergonha, né? Não vai aguentar a vergonha. Então, muitos são poupados. E alguns desencarnam, outros são poupados, porque não vai aguentar o que nós vamos ver, o que nós vamos sentir. Porque até aqui só teve erros, né? E erros na ciência também, tá? Não é só na questão política e religiosa, não. Tá? Os bancos, tudo tem erro. Né? Aquela história assim, eu desde criança eu como abacate amassado, com açúcar e limão, abacate salgado com tomate, tipo salada, abacate no leite, sempre comi. E tem uma saúde maravilhosa. Houve uma época, o abacate é isso e aquilo, é muita gordura. Eu continuei comendo, né? Pode fazer mal para ele, porque para mim não, né? E ovos, mesma coisa. Quem come ovo vai ter muito colesterol. Eu como muito ovos. De preferência caipira, né? Então, você vê que de uns tempos para cá, isso mudou também. Que agora o abacate tem gordura boa, que o ovo não sei o quê. E outras coisas, né? Que vão compridar muito aqui. Só dei um exemplo. Então, a ciência é uma brincadeira, Maristela? É. Não acredito cegamente também, não. A ciência é uma brincadeira também. Não é séria, não.
né? Muita gente entra andando, conversando e sai morto, né? Erro de medicações. Né? Já disse que o médico não entende nada de saúde mental. Então, nem às vezes do físico, tá? Então, vamos tentar dizer que é tudo mentira, que são maléficos, como fizeram com Jesus. E aqueles mesmos que condenaram Jesus vão condenar de novo esse tal Jesus que vem de outras formas, né? As mesmas pessoinhas vão fazer os fuezinhos. Então, você sabe que a pessoa ela é negativa, né? Que ela é do mal, mas você escolhe ser inocente e dar uma chance. E ela vai pisar novamente em você. Isso eu tenho comprovado, né? Então, ter a sensibilidade de que tudo aquilo que não tem nenhum valor, né? Não tem nenhum valor. O que você... porque você, assim, nada tem nenhum valor, que você não leva nada para a eternidade. Você só leva para a eternidade o que você sentiu, o que você sente. A sua sensibilidade. E não o que você tem, né? Imagina o seu ego, o seu orgulho, então. Então, Maristela, você tem fé? Não, fé é terceirizar. Eu não terceirizo a minha fé. Eu confio plenamente numa situação. Isso já se concretizou. Essa cura já está feita. Se eu preciso da cura de alguma coisa ali para um animal meu, ou seja para outro animal qualquer, seja para quem for. Então eu confio, né? E confiar naquela situação que já está resolvida. Então, para terminar aqui, eu quero só terminar aqui falando um pouquinho sobre bruxaria, né? Bruxaria é verdade ou não? Bruxaria sempre existiu, desde os primórdios dos tempos. Se ela vai pegar ou não em você, depende da sua frequência, né? Então, o coitado que faz bruxaria para mim, ele vai gastar tudo que ele tem e não vai conseguir, porque a minha frequência é sempre muito alta, né? Como é que a gente sabe que estão fazendo bruxaria pra gente, né? Eu já tive sonhos assim. E você também, com certeza, já teve, se você parar para pensar. Quando você sonha com pessoas assim, encapuçadas, que nem os supor, eu moro numa chácara, eu sonho que algumas pessoas encapuçadas ou não, estão na metade da minha chácara, estão escondidos, tentando entrar, tentando, né, fazer alguma coisa, porque estão fazendo bruxaria para nós, né? Ou sonhar que a casa está desmoronando, ou sonhar com alfinetes, estão fazendo bruxaria para nós. E se você sonhar, às vezes, nesse sonho com água, fogo, terra, um ar mais forte, tempestade, você sabe até o signo dessa pessoa que está te fazendo a bruxaria. Então, a bruxaria, para você, se você tem um animal, ou tem vários animaizinhos, o seu animalzinho, se ele aparecer com alguma coisa estranha, é porque ele absorveu a bruxaria que estava sendo para você, né? Isso a gente aprende com vários livros maravilhosos, antigos, e que a gente sabe assim que o animal ele absorve. Quando o mal é muito grande, eles até avisam claramente na mente da gente. Vai ser preciso, tipo assim, quebrar um prato até que você gosta muito, mas vai ser um menor lá, mas vai ter que quebrar porque não tem para onde desviar, né? Porque chegou a energia muito forte do mal aí, né? Chegou uma energia forte. Então você viu, às vezes, um prato de sobremesa de um jogo seu que você gosta muito, ele cai sozinho do nada, pá. Você fala, nossa, acabei de ouvir isso, aconteceu. Ou outro dia acontece do nada, sim, sozinho na cozinha, né? Um animal seu, do nada, ele aparece com uma coisa estranha no organismo. Mas eu vou subir na frequência dele, porque da mesma forma que ele tirou de mim, eu vou tentar, eu faço de tudo para sair dele. E aí aquilo vem para fora
E eu trato, sempre tenho ervas e própolis, produtos muito bons, própolis realmente bons, né? São feitos diretamente de sítios de pessoas idôneas. Sempre tenho em casa, com álcool, sem álcool, do vermelho, do verde, né? E já coloco aqueles sem álcool para não doer, eles vão para o sol, 2 dias depois sara. Então, a bruxaria existe, e existe sim. Por eu falar muita verdade, é claro que muita gente não gosta de mim, eu não me importo. Não me importo nem um pouco. Porque eu sou totalmente saudável, enquanto você aí, que está preocupado em fingir ser o que não é, não tem nada para ser feliz. Espero muito ter esclarecido. Quiser fazer alguma pergunta, quem me conhece pelas redes sociais, ou quem me conhece só pelo YouTube, pode fazer a pergunta que quiser, que eu respondo. Tá bom? Gratidão, amor sempre.